Boa noite. O estado do Rio pode ser expulso do regime de recuperação fiscal por não conseguir atingir as metas. Isso tudo em meio à situação já crítica na saúde, onde contratos suspeitos de irregularidades podem paralisar serviços essenciais como o SAMU. E em Volta Redonda, contrato com OS suspende atendimento de pacientes no maior hospital para tratamento de coronavírus no interior do estado. E enquanto isso, defesa do governador Wilson Witzel tenta encerrar o processo de impeachment na Alerj. E no futebol, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva decide que próxima rodada do Carioca acontece no domingo com Botafogo e Fluminense em campo. O Jornal do Rio volta em 1 minuto. Fica aí que eu tô te esperando, hein? A gente abre o Jornal do Rio falando do risco do estado de expulsão do regime de recuperação fiscal. Por não conseguir atingir as metas e com a queda da arrecadação durante a pandemia, a situação preocupa ainda mais. Uma das compensações apresentadas pelo Rio inclui a extinção ou o bloqueio de cargos públicos que tenham ficado vagos após a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que ocorreu em 2017. Mas a proposta feita ao Ministério da Economia não foi suficiente para corrigir as 25 violações ao acordo cometidas pelo governo. Segundo o conselho que supervisiona o regime de recuperação fiscal, a oferta não alcança o valor anunciado pelo governador Wilson Witzel, de 1 bilhão e 74 milhões de reais. O documento afirma que, na verdade, o aporte é bem menor, 569 milhões de reais, quando o exigido foi 600 milhões. O governo do Rio agora tem 15 dias para comprovar novas medidas econômicas que garantam os 31 milhões de reais restantes. Caso contrário, o colegiado vai recomendar a expulsão do Rio do regime de recuperação fiscal. Isso implicaria a volta do pagamento da dívida do Estado do Rio com a União. E com a queda na arrecadação por causa da pandemia do coronavírus, a possibilidade preocupa, já que o governo fluminense não terá como arcar com o débito. Para este especialista, a relação conturbada entre o governador Wilson Witzel e o presidente Jair Bolsonaro pode afetar a decisão. É possível que se faça essa recomposição e o Rio de Janeiro não seja expulso. Mas isso depende muito da boa vontade do próprio governo, né? União e Tesouro Nacional, e nesse momento as relações entre o governador e o presidente andam meio abaladas. E o governador do Rio suspendeu o decreto que nomeou o procurador-geral do estado, Marcelo Lopes da Silva, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, antes ocupada por Lucas Tristão. Tristão foi exonerado em meio às negociações de Wilson Witzel com a Assembleia Legislativa para tentar impedir que o processo de impeachment avance. Com a nomeação anulada, no entanto, a pasta ainda não tem um novo secretário. E a prefeitura liberou o funcionamento dos salões de beleza que ficam dentro dos shoppings, mas tudo está bem diferente, olha só. A Ana Paula não aguentava mais a ansiedade. Acho que todas as mulheres, né? Porque no momento desse a gente também quer ficar bonitinha, né? Para Letícia, que é médica, vir ao salão neste momento acabou sendo mais do que uma questão estética. É uma forma assim de você sentir cuidado. Você trabalha cuidando dos outros. Lógico, com toda a proteção, respeitando todas as normas de segurança, mas é importante. A abertura de salões de beleza estava prevista somente para a fase 3 do plano de retomada, que aconteceria no início de julho. Mas a prefeitura resolveu antecipar o funcionamento de salões como este aqui, que ficam dentro de shoppings. Agora, com a autorização, é muito importante tomar todos os cuidados. Apesar da liberação ter sido uma surpresa, esse salão já estava se preparando, inclusive fazendo higienização profissional no ambiente. As nossas cadeiras, o chão, álcool gel, a gente mede a temperatura da cliente quando chega. Adesivos no chão indicam o distanciamento social adequado. O salão também conta com totens de álcool em gel na entrada, funcionários com máscara e proteção facial e escovas de cabelo higienizadas. Apesar da reabertura dos estabelecimentos que ficam em shoppings, os salões de beleza e barbearias de rua vão precisar esperar um pouco mais. Eles só poderão abrir na próxima semana.
E a cena que eu vou mostrar agora, gente, parece repetida, mas infelizmente não é não. Ela é de hoje. BRTs saindo do terminal Alvorada, ali na Barra da Tijuca, assim, olhem, lotados, desrespeitando inclusive o decreto da prefeitura que proíbe viagens de pessoas em pé no transporte aqui do Rio. Enquanto a gente vê superlotação, teve também medida para descontaminar os ônibus e terminais. Essa ação aconteceu em Santa Cruz e na Taquara para a eliminação de vírus e também de outros micro-organismos. E a Polícia Civil identificou parte dos criminosos armados que assaltaram um centro de distribuição em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira. Essa ação deixou um vigilante morto e outros 2 gravemente feridos. A polícia já identificou 3 responsáveis pelo assalto ao centro de distribuição da empresa Pão de Açúcar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um deles, Matheus Marques da Silva, foi baleado durante a ação e segue internado. Todos são da favela Nova Holanda, que faz parte do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Imagens feitas pelo grupamento aeromóvel da Polícia Militar flagraram a carga roubada sendo repartida entre os criminosos na comunidade. Mas os investigadores afirmam que a ação para recuperar o material não pode acontecer por conta da decisão judicial que suspendeu ações em favelas durante a pandemia. O assalto ontem levou pânico a quem passava pelo arco metropolitano. Câmeras de segurança mostram os bandidos fortemente armados com fuzis e pistolas chegando ao centro de distribuição. Um dos vigilantes, que aparece no canto direito da imagem, foi morto e outros 2 ficaram feridos. O assalto continua e as imagens mostram bandidos obrigando funcionários a levar a carga de eletrônicos avaliada em 15 milhões de reais para dentro de um caminhão. A carga roubada saiu escoltada por outros carros com bandidos armados. O cerco da polícia inicia intenso confronto. Um dos caminhões foi deixado para trás, mas os criminosos fugiram com o outro. A delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Hora do intervalo e na volta a gente fala do fechamento do principal hospital para tratamento de coronavírus no interior do estado. E em meio a tantas crises, o Estado e o próprio governador têm muitas batalhas aí pela frente. Além do processo de impeachment na Assembleia Legislativa, na área da saúde, a falta de pagamentos e erros de contratos podem levar à paralisação de muitos serviços. Se não bastassem todos os esforços para conter a pandemia da Covid-19, Wilson Witzel lida ainda com uma ameaça de impeachment e agora uma possível paralisação de profissionais de saúde. Os trabalhadores estão aí à míngua há quase 80 dias. Tem trabalhadores há 80 dias sem receber. Contratos entre o governo e organizações sociais venceram e não foram pagos. E a troca no comando da Secretaria de Saúde trouxe ainda mais incertezas para a classe. O secretário fez um acordo com esses trabalhadores de que eles não seriam mandados embora, que eles iriam receber os seus salários, só que, infelizmente, com a saída dele, a gente não sabe, né, se realmente isso vai ser cumprido. Um dos contratos em suspeita é o do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Irregularidades foram apontadas no contrato emergencial firmado com o governo do estado. Os pagamentos para a empresa privada responsável pela operação do serviço foram suspensos por decisão judicial, prejudicando funcionários terceirizados. Já tem médico e enfermeiro sem salário do SAMU. E o pior, a própria empresa já falou. Daqui a pouco vai acabar o oxigênio, vai acabar a medicação e eles não vão ter como repor. Em busca da regularização, sindicatos se uniram para buscar na Justiça a manutenção dos empregos e o pagamento dos salários. Enquanto isso, o governador tenta barrar o avanço do procedimento de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa de Wilson Witzel entrou com um pedido de suspensão do processo, alegando que não foram juntados aos autos os documentos que comprovam os fatos descritos na denúncia e que o rito processual ainda não foi esclarecido. E em relação ao impeachment, a LER já afirmou que o governador já foi notificado e que, com isso, o prazo de 10 sessões para a defesa começa a ser contado a partir de amanhã. Já o pedido de suspensão apresentado pela defesa de Witzel também foi encaminhado para a Procuradoria da Casa. E o principal hospital do interior do estado para tratamento de coronavírus em Volta Redonda parou de receber pacientes no último fim de semana.
Desde sábado, a Central de Regulação de Leitos informa que o hospital passa por problemas estruturais e, por isso, não pode mais receber pacientes. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio, o COSENS, enviou um ofício à Secretaria Estadual de Saúde cobrando explicações e destaca a indignação pelo hospital ser desmobilizado justamente no momento em que ocorre a interiorização da epidemia. O hospital é administrado por uma OS denominada Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Matuípe. Essa empresa foi selecionada em abril para assinar um contrato no valor de 58 milhões de reais e gerir o hospital. Porém, o Tribunal de Contas do Estado do Rio identificou indícios de irregularidade na seleção e cobrou explicações. Por causa da auditoria dos contratos e contas com prestadores de serviço e fornecedores, o governo do estado já acumula uma dívida de 162 milhões de reais com 40 unidades do estado, entre elas o Zilda Arnes. Segundo o COSENS, a falta de repasses seria o motivo para o hospital parar de receber pacientes. A unidade tem 180 leitos para pacientes graves com coronavírus. 80% dos internados na unidade são oriundos da região metropolitana. E em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que está revisando todos os contratos vencidos com as organizações sociais que administram os hospitais e que foi criado também um grupo de trabalho para acelerar esse processo que tem como prioridade o pagamento dos funcionários. E o Ministério Público do Rio segue na busca de Márcia Oliveira de Aguiar, a mulher de Fabrício Queiroz. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Belo Horizonte, capital mineira, por agentes do Ministério Público e da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas Márcia ainda não foi encontrada. Essa foi a segunda fase da Operação Anjo, realizada na semana passada, que inclusive prendeu o ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A defesa de Márcia entrou com pedido de habeas corpus. E a Polícia Civil concluiu o inquérito que apura a morte de um corretor de imóveis em Cordovil, na zona norte do Rio. Imagens de câmeras de segurança desmentem a versão contada pela Polícia Militar. Terça-feira, 7h40 da noite. Repare nestas imagens de câmeras de segurança que uma viatura da Polícia Militar aparece subindo a rua com o giroflex desligado. Logo depois, é o carro de Leandro Rodrigues da Mata que surge no vídeo descendo a mesma rua, só que na contramão. Ao perceber a polícia, ele para e dá ré, mas os agentes vão atrás. E este clarão é o momento em que o policial, que está do lado do motorista, atira contra Leandro. Neste outro ângulo, é possível ver que Leandro perde o controle e bate com o veículo no muro de uma casa. Ele não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no dia 28 de abril em Cordovil, na zona norte do Rio, quando o corretor de imóveis saiu para entregar uma cesta básica a um amigo. Na época, os PMs registraram o caso como morte por intervenção e alegaram que reagiram a disparos feitos de dentro do veículo da vítima depois de uma ordem de parada. Mas as imagens desmentem a versão. A Polícia Civil concluiu que Leandro estava sozinho e não houve nenhum disparo porque ele não estava armado. O PM foi indiciado, está afastado da atividade operacional e vai responder pelo crime. A gente faz uma pausa agora e depois do intervalo falamos sobre o deslizamento de um prédio que interditou ali um prédio inteiro na zona sul do Rio. E um problema de mais de 8 anos continua causando reflexos até hoje. É o deslizamento de pedras ali no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio, que interditou um prédio inteiro. Desde que iniciaram em 2012 as obras de perfuração de rochas para a expansão do metrô, pedaços de pedra começaram a se desprender da encosta e rolar do Morro do Cantagalo. Recentemente, uma pedra rolou da encosta e ficou prestes a atingir um prédio na Lagoa Rodrigo de Freitas. O desastre só não foi maior porque a cerca construída pela Rio Trilhos parou o deslizamento. Mas um fragmento de cerca de 4 toneladas ainda pode cair a qualquer momento. A Defesa Civil esteve no local e interditou da garagem até o 4º piso do edifício. Porém, quem mora nos andares de cima também ficou apreensivo. Um prédio de 12 andares na zona sul do Rio de Janeiro, mas completamente vazio. Isso porque, por precaução, todos os moradores preferiram sair de casa mesmo em meio à pandemia.
Procurada, a GeoRio informou que já realizou diversas vistorias no local e que a tela de proteção agora precisa ser recomposta. Isso é responsabilidade de quem contratou a instalação, ou seja, da Rio Trilhos, que pertence ao governo do estado. No entanto, a Rio Trilhos alega que o incidente não tem qualquer relação com as obras do metrô finalizadas há 5 anos, e sim com uma possível limpeza da encosta. Por isso, seria a responsabilidade da GeoRio. Nesse jogo de empurra-empurra, quem acaba prejudicado são os moradores. O nosso receio é que, se aconteceu aqui, como deve estar a manutenção da encosta dos demais prédios. E chegou a hora de saber como fica o tempo para essa quarta-feira em todo o estado. E quem conta pra gente é Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, nada muda. Já tem previsão de mudanças e é bem no final da semana, com a chegada de uma frente fria à região sudeste, que vai provocar chuva e declínio da temperatura. Mas enquanto a tal frente fria não chega, os próximos dias ainda serão de sol e até calor no Rio de Janeiro, em pleno inverno. Agora vamos às temperaturas. Na capital fluminense, amanhã, quarta-feira, será mais um dia de sol e calor em pleno inverno. A próxima madrugada terá mínima de 18 graus e à tarde vai fazer 32 graus. Até a sexta-feira, a temperatura vai alcançar os 33 graus. E é de sábado para domingo que a chegada da frente fria poderá provocar chuva e diminuir um pouco a temperatura. Último intervalo e no próximo bloco a gente fala de futebol. No vai e vem de decisões, Fluminense e Botafogo vão entrar em campo no fim de semana. Estamos de volta com o Jornal do Rio e a Justiça decidiu que a partir de domingo tem rodada do Carioca. O vai e vem do Campeonato Carioca ganha mais um capítulo. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que aceitou em partes os pedidos de Fluminense e Botafogo, vai dar um respiro para os dois cariocas. Mas, mesmo assim, eles entram em campo antes do previsto. É que os clubes queriam 10 dias para treinar antes de recomeçar a temporada. Botafogo ganhou 8 dias na Justiça e Fluminense 9. Com a decisão do tribunal, a Federação de Futebol Carioca precisou rever as datas dos jogos. Agora, todas as partidas acontecem no domingo. O Botafogo enfrenta a Cabofriense no Engenhão. Madureira encara o Resende no estádio Conselheiro Galvão. O Vasco e Macaé em São Januário. E, por último, Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. Todos os jogos são da 4ª rodada do Carioca. A 5ª rodada será a partir do dia 1º de julho. O Jornal do Rio termina aqui e até amanhã.